nós vamos falar da doença renal crônica. Bom, a doença renal crônica nos últimos dias está sendo constituído como um importante problema médico e de saúde pública em todo o mundo, levando em consideração dados norte-americanos para cada paciente mantido em programa de diálise crônica. Existiram cerca de 20 a 25 pacientes com algum grau de disfunção renal, ou seja, existiram cerca de 1,2 a 1,5 milhão de brasileiros, nesse caso, com doença renal crônica. Trabalho populacional recente em Bambuí, Minas Gerais, mostrou que a prevalência de creatina sérrica elevada foi de 0,48% em adultos da cidade. Então, chegando a 5,09% na população mais idosa, maior de 60 anos, o que projetaria a população, nesse caso brasileira, com disfunção renal, a cerca de 1,4 milhão de pessoas. Isso é muito elevado. E a deteção precoce desse problema é bom para que possa-se tomar medidas apropriadas para tratamento, segundo a sua progressão, pode reduzir o sofrimento dos pacientes e os custos financeiros associados. Portanto, na doença renal crônica, nós temos ou as fases com que ela acontece. Bom, primeiro vamos lá na primeira fase. Primeiro é a fase da disfunção renal normal sem lesão. Importante do ponto de vista epidemiológico, pois inclui pessoas integrantes dos chamados grupos de risco para o desenvolvimento da doença renal crônica. Por exemplo, hipertensos, diabéticos, parentes de hipertensos, diabéticos e portadores de DRC, que ainda não desenvolveram a lesão renal, que é a segunda fase, nesse caso, fase de lesão com função renal normal. Corresponde às fases iniciais de lesão renal com filtração glomerular preservada, ou seja, o ritmo de filtração glomerular está acima de 90 ml por minuto, nesse caso 1,73 metros ao quadrado. Na terceira fase de insuficiência renal funcional ou leve, ocorre no início da perda de função dos rins. Nesta fase, os níveis de ureia e creatina plasmático ainda são normais, não há sinais ou sintomas clínicos importantes de insuficiência renal e somente métodos acurados de avaliação da função do rim, métodos de depuração, por exemplo, irão detectar essas anormalidades. Os rins conseguem manter razoável controle do meio interno, compreende a um ritmo de filtração glomerular entre 60 e 89 ml por minuto, 1,73 metros ao quadrado. Estamos lá. Quarta fase de insuficiência renal laboratorial moderada. Nesta fase, embora os sinais e sintomas da uremia passam a estar presentes de maneira discreta, o paciente mantém-se clinicamente bem. Na maioria das vezes apresenta somente sinais e sintomas ligados à causa básica, lúpus, hipertensão arterial, diabetes mellitus, infecções urinárias, etc. Nesse caso, a avaliação laboratorial simples já nos mostra quase sempre níveis elevados de ureia e de creatina plasmática, corresponde a uma faixa de ritmo de filtração glomerular compreendida entre 30 e 59 ml por minuto, 1,73 metros ao quadrado. Na quinta fase, insuficiência renal clínica ou severa, o paciente já se sente de disfunção renal, apresenta sinais e sintomas marcados de uremia, dentre estes anemia, a hipertensão arterial, o edema e fraqueza, o mal-estar e os sintomas digestivos são os mais precoces e comuns. Corresponde à faixa de ritmo de filtração glomerular entre 15 a 29 ml por minuto, 1,73 metros ao quadrado.
Bom, na quinta fase, fase terminal de insuficiência renal, como o próprio nome indica, corresponde à faixa de função renal na qual os rins perderam o controle do meio interno, tornando-se este bastante alterado para ser incorporável com a vida. Nesta fase, o paciente encontra-se intensamente sintomático. Suas opções terapêuticas são os métodos de depuração artificial do sangue, diálise peritoneal ou hemodiálise, ou o transplante renal. Compreende a um ritmo de filtração glomerular inferior a 15 ml, né, por minuto e 1,73 metros ao quadrado. Bom, uma observação: para efeitos de tratamento, né, são considerados nestas diretrizes somente os estágios de 2 a 5 da classificação da DRC. Nesse caso, DRC significa doença renal crônica. Todo paciente pretende ao chamado grupo de risco para desenvolverem a doença renal crônica deve ser submetido a exames para averiguar a presença de lesão renal, análise de proteinúria e para estimar o nível de função renal RFG a cada ano. Portanto, acredito que conseguiram perceber mais ou menos quais são as fases da doença renal crônica, e o nosso conselho fica: invista nos alimentos naturais, no bom estilo de vida. Vamos procurar deixar o estilo de vida precário, que tem a ver com consumos de bebidas alcoólicas sucessivamente, de forma agressiva, até não poder mais, e que sigam uma vida saudável, porque senão, não só doença renal, mas também outras doenças poderão aparecer. Hoje ficamos por aqui, amanhã temos mais. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até lá, estamos juntos.